Oi. Pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula, né? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos ter uma participação especial que é da minha filha Aurora, tá? Dá oi lá, filha. Dá oi pra eles. Dá oi Que lá. gracinha! Que gracinha! Dá oi pra eles, filha. Manda beijo. Galerinha, então vamos lá, vamos seguindo aí a nossa aula. Primeira pergunta que não quer calar, né? Vocês estão tendo dificuldade até aqui em tudo que a gente está trabalhando, em tudo que a gente está vendo? Querem fazer alguma pergunta? Tá claro até aí? Tá tranquilo? Sim ou não? Tá tranquilo até aqui, turma? Sem dúvidas? Sem perguntas? E aí? Tá tranquilo? Beleza. Bom, então, deixa eu pegar minha apostila aqui, vocês peguem as suas aí e a gente começa. 30 segundinhos, não é isso? Jogo rápido. Deixa eu só pegar aqui. Papai vai te dar, pera aí. Vem cá. Não sabem, deixa ocidental. Prontinho, turma. Tô de volta. Bom, então, toma aqui seu brinquedo. Isso. Fica aí enquanto papai vai dar aula aqui. Galerinha, então até aqui, né, nós estamos trabalhando justamente a respeito das paisagens, né? A gente está falando aí sobre paisagens europeias, toda essa característica natural do velho continente. Alguma dúvida até aqui? Vocês estão conseguindo entender todo esse processo? Tá tranquilo? Para quem não tá, para quem está chegando agora, nós estamos trabalhando aí o capítulo 3 do módulo 2, né? Que é aí paisagens naturais do continente europeu. Então, vocês podem abrir a apostila a partir da página 46. Até aqui, turma, estão conseguindo pegar bem? Estão tendo dificuldade ou não? Tá tranquilo? Sim? Tranquilo? Sem dúvidas? Sim. Beleza. Bom, então o que está faltando a gente falar agora? Está faltando a gente falar sobre vegetação e hidrografia da Europa. Porque nas últimas aulas a gente falou muito sobre o clima europeu. Então, a gente viu que a localização geográfica da Europa, né, somado aí à sua estrutura geológica, fez com que o continente apresente aí 4 importantes grupos climáticos, né, que vai ser aí o clima mediterrâneo, o clima subtropical úmido, o clima temperado, o clima frio, né? Então, agora, para a gente finalizar isso aí, nós vamos falar sobre as formações vegetais. Então, abrindo a apostila na página 46... a partir da página 49, melhor dizendo, né? Página 49, a gente começa, então, a ver aí essas características vegetacionais para cada clima. Na apostila de vocês, ele está falando aí sobre domínios ou formações fitogeográficas. Então, já vamos direto lá para a página 52. Formações fitogeográficas. Acharam aí? Acharam? Formações fitogeográficas? Sim ou não? Acharam? Sim. Uhum. Então, beleza. Pessoal, o que a gente entende como formações fitogeográficas? Toda vez que vocês lerem essa palavrinha fito, associado aí à geografia, associado à vegetação, vai ser justamente um conjunto entre formações vegetais, clima e solo de uma região. A gente viu até aqui, né, que clima, vegetação e relevo são 3 importantes estruturas naturais que estão diretamente ligados. Então, essas formações fitogeográficas europeias nada mais é do que as principais formações vegetais existentes para cada grupo climático. Então, nesse mapa que nós temos aí na página 52, a gente consegue ver não apenas essa distribuição climática do continente, mas também a presença de cada uma dessas eventuais formações vegetais. Então, por exemplo, nos domínios de clima temperado, né, que vai ter aí tanto o clima continental quanto o clima oceânico, nessas regiões, as principais formações vegetais são as chamadas formações caducifólias. Vocês já ouviram falar nessa palavra caducifólia?
Já. O que é uma formação caducifólia? Formação caducifólia ou vegetação caducifólia são aquelas espécies que têm simplesmente a capacidade de transformar. É um momento em que as vegetações antigas elas vão dar lugar às vegetações novas. Ou seja, nessas regiões de clima temperado, tá? Principalmente aí nessas áreas de clima continental, é muito comum elas terem um inverno extremamente rigoroso, com temperaturas muito baixas, e um verão mais quente. Consequentemente, essas estações definidas, verão, inverno, outono e primavera, vão fazer que durante esses períodos de estiagem, de escassez de água, essas plantas, então, elas vão perder parcialmente ou totalmente as folhas. E por que elas fazem isso? Por que elas perdem essas folhas parcial ou total? Justamente para elas não ficarem sem água por completo. Então, nas regiões do continente europeu, aonde vai ter o domínio de clima temperado, tá? Que a gente viu aí na aula passada, que vai ser tanto o clima continental quanto o clima oceânico, essas vegetações, no caso essas vegetações temperadas, elas vão apresentar essas características. Então, as espécies caducifólias são espécies que elas vão perder as folhas no outono e no inverno, justamente para elas manterem-se hidratadas. Lá na página 54, nós temos, então, um exemplo de uma floresta, tá, temperada e caducifólia, que vai ser tanto aí, né, as pradarias, quanto também essas florestas que a gente encontra nos Alpes suíços. Então, as vegetações caducifólias, essas vegetações temperadas, são paisagens exuberantes durante o verão, com um verde mais intenso, né? As árvores elas vão ter uma estrutura aí média alta. Tiago, Pois não. que página que você está para mim? Na página 54. A página 54. Então, a gente está falando aqui das principais formações vegetais europeias. Então, essas formações elas vão acompanhando justamente essa dinâmica climática do continente. Então, por exemplo, Bernardo, né? Quando a gente falava do clima temperado, então você lembra da característica do clima temperado? Você lembra da característica do clima temperado? E aí, vocês lembram da característica do clima temperado? Lembram, pessoal? Uhum. Qual que é a característica do clima temperado? Qual vai ser a característica? Ele é dividido entre o oceânico e o continental, e o oceânico fica mais... E o clima oceânico fica mais para o ocidente e o continental mais para o oriente. Certo, isso mesmo. E aí, ô Júlio, o que acontece? No clima temperado europeu, como o Mediterrâneo, que é um exemplo, há 4 estações bem definidas. Então, as estações climatobotânicas, primavera, verão, outono e inverno, elas vão ser muito definidas. O verão quente, muito quente, né? E úmido. O inverno muito frio, frio e seco, temperaturas baixíssimas e uma grande ocorrência de neve. E na primavera e no outono vai ser intercalado. A primavera vai ter mais características parecidas do verão e o inverno e o outono com características mais parecidas do inverno. E aí, consequentemente, por ter essa sazonalidade térmica, ora quente, ora frio, ora úmido, ora seco, as formações vegetais nessa região, elas vão ter que se adaptar a esses tipos de ambiente. Consequentemente, tá? As florestas temperadas, elas acabam tendo essa característica. Durante o verão, elas vão ter aí, né, uma vegetação mais densa, elas vão ter uma vegetação mais vívida, por conta dessa umidade constante. E durante os períodos de estiagem, principalmente no outono e no inverno, o que vai acontecer então com essas árvores? As folhas dessas árvores elas vão caindo justamente para manter essa umidade. Então, esse tipo de vegetação é o que a gente chama de vegetação caducifólia ou vegetação caduca. O
que isso significa na prática, Carlos Henrique? Durante o verão, folhas jovens, durante o inverno e o outono, folhas velhas. Tá claro até aí? Tá tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Então, essas florestas temperadas, elas são muito comuns ali, principalmente na Suíça, vai ser comum de ser encontrada no sul da Alemanha, né? Então, vocês pedem para mim, aí vocês me perguntam o seguinte, Thiago, mas me dê exemplos aí de árvores, de florestas temperadas. A gente pode citar os carvalhos, que são árvores muito resistentes, né? E principalmente acaba sendo utilizado aí no setor da construção civil, no setor madeireiro, né? Então, essa é a característica da vegetação temperada. Você tem, durante o verão, né, árvores com folhas mais jovens, com um verde mais intenso, com maior umidade, e durante o inverno e o outono, por se tratar de temperaturas mais baixas, um ar mais seco, então acaba que essas folhas elas acabam caindo parcialmente e totalmente. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Pode falar, Pedro. Tiago, tem algum exemplo de árvore característica? Carvalho. Deixa eu pegar uma foto, deixa eu puxar aqui na internet o carvalho para vocês verem. Então, deixa eu puxar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos abrir o Google. Carvalho. Então, aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Aí, ó. Estão vendo? Tá vendo aqui, Pedrão? Estão enxergando? Vi. Cenários de filmes como Harry Potter, Alice no País das Maravilhas, né? Geralmente, esses países que ficam mais localizados nessa região temperada da Europa, vai ter essa característica, Pedro, Júlio e turma. Ó. Então, olha aqui, ó, como é que é a árvore do carvalho. São madeiras, ô Pedro, extremamente resistentes. É muito resistente o tronco do carvalho. Inclusive, é usado aí na construção civil, na fabricação de barcos. Então, o que acontece? Durante o inverno e durante o outono, como as temperaturas são muito baixas e tem a ocorrência de neves e nevascas, ô Pedro e Júlia, então as folhas elas vão caindo. Elas caem totalmente justamente para manter as raízes dessas árvores úmidas. Tá claro até aí? Então, toda vez que a gente falar de formações de florestas temperadas, Pedro e turma, são florestas que vão estar em regiões entre o trópico e o equador ou entre o trópico e os círculos polares. No caso da Europa, Pedro, por ser um continente totalmente ao norte do planeta, então qual vai ser a característica temperada da Europa? Ela vai estar localizada entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico. Tá tranquilo até aí? Tranquilo até aqui, turma? Então, repetindo. No caso do clima temperado europeu, Júlia, Isabela, Pedro e os demais presentes, no caso do clima temperado europeu, ele vai ter uma influência tanto do trópico de Câncer, quanto também do círculo polar ártico. E automaticamente, Pedro, Júlia e os demais presentes, as correntes de ar que vão se formar nos mares Mediterrâneo, no Mar Negro, também acaba exercendo essa influência térmica na região. Então, a característica do clima temperado vai ser o quê? Uma sazonalidade térmica. Ora quente, ora frio, ora seco, ora úmido. Tá? Até aqui está tranquilo? Alguma dúvida? Bom, O Tiago, ele tem influência do trópico de Câncer e qual outra no coisa que ele tem influência? caso do clima temperado europeu, Bernardo, tá? A sua influência climática geográfica vai ser o trópico de Câncer e o círculo polar ártico. Né? Então, lembrando que o continente europeu, ô Bernardo, é um continente que se localiza totalmente ao norte do planeta. Ele está totalmente ao norte.
Então, essa localização temperada, então, como que a gente interpreta o temperado aqui? É essa sazonalidade, né? Tem períodos de de temperaturas mais elevadas, que vai ser justamente no verão, que vai ter aí uma grande influência, inclusive, né, dessa umidade quente e úmida que se forma no Mediterrâneo e vai avançar sobre o continente, e também, né, vai ter esses períodos de maior estiagem, principalmente no inverno e no outono, que vai ser por conta dessas correntes de ar frio que se formam no Círculo Polar Ártico e avançam sobre o continente. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir? Tranquilo até aqui? Só um minutinho. Papai vai pegar um para você. Espera aí. Tá me escutando não, hein? Você tá mutado. Aconteceu. Não, tá mudo. Não estou você não. Ele não tá mutado, mas parece que o som tá saindo. Espera aí. Aí, Deu. voltou. Voltou. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Muito baixo. Muito Aham. baixo. Então deixa eu Tá muito aumentar o- baixo o áudio. Espera aí. E agora? E agora? Agora tá bom. Tá bom agora? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Me dá um ok aí. Pra Sim. mim, tá um pouco baixo. Baixo ainda? Para mim também tá. Vou tirar o fone. Melhor. E agora? Estão me ouvindo bem? Aí, voltou. 300% melhorou. Beleza. Galera, então, em relação à característica vegetacional do clima temperado europeu, dúvidas? Perguntas? Podemos seguir? Sim ou não? Podemos seguir? Sem dúvidas? Pode. Pedrão, então, ó, principal característica fitogeográfica do clima temperado vai ser qual mesmo? São florestas temperadas que vão ter as suas espécies vegetais do tipo caducifólia. Vou escrever aqui para vocês, ó. Caducifólia. O que é caducifólia mesmo? Caducifólias são plantas ou espécies que, durante o período de estiagem, vão perder suas folhas parcialmente ou totalmente para manter as raízes úmidas. Durante o período de maior umidade, Pedro e turma, então, essas folhas elas voltam a ficar vívidas. Durante esse período de estiagem, essas folhas elas se perdem justamente fazendo essa troca. Beleza? Bom, vamos agora então para as principais características fitogeográficas dos climas frios, dos climas gelados europeus. Bom, nesse caso, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre a característica vegetacional dos climas frios, tá? É justamente esse fenômeno que acontece no solo, ó. Permafrost. Já ouviram falar dessa palavrinha? Permafrost? Já ouviram falar disso aí? Não. O que é o permafrost? Bom, nessas áreas de clima frio, gelado, polar, o solo, consequentemente, ele vai ficar coberto de gelo uma grande parte do ano. Só que debaixo dessa camada espessa de neve, de gelo, tem matéria orgânica. Então, o que acontece? Durante o verão e a primavera, quando as temperaturas elas vão ser mais elevadas, Júlia,
o que vai acontecendo com o solo? Essa camada espessa de gelo e de neve, Júlia, vai derretendo, dando lugar, então, a essa cobertura orgânica. Então, o permafrost vai ser aquele solo que ele se mantém congelado na superfície e debaixo dessa espessa camada de gelo vai ter uma rica cobertura, então vai ter uma rica matéria orgânica que torna o solo, né, constante existência. É o que evita do solo ele ser totalmente prejudicado. Então, se não fosse essa camada espessa, Pedro, de matéria orgânica, esse solo dificilmente ele teria vida. Então, nessas regiões mais frias, mais polares, você pega, por exemplo, a Rússia, a Sibéria, né? Uma parte da Noruega. Então, durante o período de inverno e outono, o solo ele fica totalmente congelado, Pedrão, e no verão e na primavera, esse solo, então, ele começa a ter a presença de cobertura vegetal, aqueles musgos. Pois não, Pedro? Tiago, você está digitando e falando com a gente, você tinha que estar compartilhando alguma coisa ou não? Não, eu estou só para complementar mesmo. Só para exemplificar. Ah, tá. Tá? Porque às vezes tem gente, Pedro, que tem mais facilidade de assimilar lendo, escrevendo, né? Então isso aí fica a critério de vocês. Tá tudo isso aí que eu estou falando com vocês, a gente está lá nas páginas 54 e 55. Tá bom, gente? Tá tranquilo até aí? Então, o que acontece? Criem o hábito, Pedro, de ficar escrevendo, que aí você vai memorizando mais. Até aqui tá tranquilo, gente? Então, ó, página 54, olha o que ele fala aí, galerinha. Nas porções mais setentrionais da Europa, as altitudes determinam a existência de 3 modalidades climáticas. Os domínios do clima frio se estendem por boa parte do norte da Rússia europeia, Finlândia e Península Escandinava, a gente viu tudo isso, né? E aí, vamos então para essa parte de vegetação. Principais formações vegetais nessa região vai ser essa floresta aqui, ó. Floresta boreal ou taiga. Já ouviram falar desse tipo de floresta? Floresta boreal ou taiga? Já ouviram falar dessas florestas? Sim ou não? A floresta boreal ou a taiga também é conhecido como coníferas. Já viram aquelas árvores de Natal, aqueles cones, aqueles pinheiros? Esse é o principal tipo de vegetação dos climas frios, polares e de montanha. Essa imagem que nós temos aí na página 55 é um exemplo clássico disso. Então, as árvores de conífera, pessoal, tá? Diferente das árvores temperadas, elas vão ser perennifólias. Já ouviram falar nessa palavra? Perennifólias. O que são perennifólias? Elas não perdem suas folhas no outono e no inverno. Ou seja, por se tratar de espécies de vegetação que se adaptam a ambientes muito frios, então essas folhas, elas conseguem se adaptar a essas baixas temperaturas. Então, toda vez que vocês lerem a palavra perene, pessoal, perene é o mesmo que permanente. Tá claro até aí? Então, ó, nas regiões de clima frio, polar e de montanha europeu, a principal formação vegetal vai ser as taigas, ou floresta boreal, ou mata de coníferas. Esse tipo de vegetação é muito utilizado na construção civil, tá? E também na metalurgia. Essas árvores, elas são muito boas para se tornarem o quê? Carvão vegetal. Claro até aí? Então, ó, enquanto nas florestas temperadas, as árvores, elas vão apresentar folhas caducifólias, ou seja, folhas que vão trocar durante os períodos de estiagem
e de umidade, nas florestas frias, nas florestas boreais, nas taigas, essas folhas elas vão ser perennifólias. Elas são resistentes às baixas temperaturas. Tá tranquilo até aí, pessoal? Tá tranquilo? Sim ou não? Aham. Bom, então, Tiago, onde que ó, página 55, Pedrão. não, onde que ocorre essa vegetação? Principalmente Finlândia, tá? A região centro-norte da Rússia, norte da Noruega. Então, todas essas áreas da Europa que vão estar bem próximas do Círculo Polar Ártico, Pedro, vão ter essa característica de vegetação. Tá? Agora, a gente tem que tomar um cuidado pelo seguinte, tá? Essas regiões de clima frio, elas não se encontram somente no norte, Pedro. Também há essas áreas de frio no sul. Então, eventualmente, no sul do planeta, tá? Tanto no continente americano, quanto aí na parte da África e Oceania, também há ocorrência dessas vegetações. Perdão, Oceania e África não. Somente no sul da América do Sul, já próximo do Círculo Polar Antártico. Então, quanto mais próximo dos polos, tanto o Círculo Polar Ártico quanto o Círculo Polar Antártico, vai haver a presença dessas florestas, de taigas, tanto no extremo norte quanto no extremo sul. Tá claro até aí? Então, o que vocês precisam saber a respeito desse tipo de formação vegetal? São espécies altamente resistentes a baixas temperaturas. Então, olha o que fala lá em cima na página 55. A formação fitogeográfica predominante nos domínios de clima frio é a taiga, ou floresta boreal, ou de coníferas. O nome taiga tem origem russa e originalmente designava apenas a taiga siberiana. Contudo, atualmente é aplicado para todas as áreas de floresta boreal. As árvores de coníferas perennifólias, ou seja, não perdem as folhas no outono e no inverno, são adaptadas a sobreviver a temperaturas muito baixas. O formato do cone dificulta o acúmulo de neve em seus galhos. E aí tem uma outra característica interessante, que é o seguinte: o formato dessas folhas são do tipo aciculifoliadas. O que significa aciculifoliadas, pessoal? Formato de agulhas. Então, essas folhas, elas têm um formato de agulhas. Dificulta a captação, dificulta o armazenamento da neve, né? Apresenta essas folhas pontudas. Sabe para qual? Sabe para que acontece isso? Essas folhas em formato de agulha, pessoal, é justamente para evitar a evapotranspiração. Evitar a evapotranspiração. Então, prestem bem atenção. Nas florestas temperadas, tá, Júlia, ocorre a evapotranspiração. O que é a evapotranspiração? As plantas elas vão transpirar, consequentemente, essa transpiração ela vai sofrer uma evaporação. Evaporação com transpiração, Pedro, tem a evapotranspiração. Isso é fundamental para manter a umidade nessas áreas florestadas de clima temperado ou tropical. No caso de climas frios, as folhas, então, elas vão desenvolver esse formato de agulha, primeiro, para evitar justamente esse processo de evapotranspiração. Esses formatos pontudos dificultam isso, Júlia. E por que elas precisam fazer isso? Por que precisa evitar essa evapotranspiração, Pedro? Para que elas não percam umidade expressiva. Estão entendendo até aqui, gente? Então, nas florestas boreais, tá? As folhas, elas vão ser do tipo aciculifoliadas, vão ter formato de espinhos e, ao mesmo tempo, tá?
elas vão ser perennifólias, elas não vão perder, elas não perdem essas folhas, nem no outono e muito menos no inverno. Então, tudo é milimetricamente calculado nessa perda de água e nesse ganho aí de umidade. Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Bom, consequentemente, o caule das árvores vão ter uma casca grossa, né? E uma resina protetora, que também é muito usado na indústria aí, né, do látex, na produção e na fabricação da borracha. Bom, virando a página, na página 56, nós temos também uma outra vegetação muito típica dessas áreas frias, que vai ser a tundra. Então, eu falava logo no início, né, a respeito do permafrost, ou do permafrost. Olha o que diz a respeito na página 56. Vamos lá? Podemos? Página 56. Então, ele fala o seguinte, ó. Apresentando invernos mais gelados, nos extremos norte da Europa, sobretudo nas terras que ultrapassam a latitude do círculo polar ártico, aparece o clima polar. Ele também predomina na Islândia. As medidas térmicas são negativas na maior parte do ano, e nos meses mais frios as temperaturas podem despencar para os 50 graus negativos ou menos. Não bastasse as limitações térmicas, o clima polar também se destaca pelos baixos índices de chuva, similares aos das regiões desérticas, e as raras precipitações, quando ocorrem, são quase sempre em forma de neve. Ou seja, além de quase não chover, quando há essa precipitação é em forma de neve. E aí acontece o que eu falava com vocês inicialmente, do solo ele se manter congelado. Então, olha aí, ó, os solos dessa região, denominados de permafrost, um solo rico em matéria orgânica congelada, que pode ser bastante profundo, permanece congelado na maior parte do ano. Nas poucas semanas em que permanecem descongelados, no auge do verão, surge uma vegetação rasteira, composta principalmente por musgos e líquens, chamada tundra. Então, muita gente confunde tundra com taiga. E é diferente, tá, pessoal? Então, tundra é diferente de taiga. A tundra, ela só vai aparecer, Pedrão, quando o solo ele permanecer o quê? Descongelado. Então, olha a imagem que nós temos aí na página 56 da Islândia. Ô, gente, a Islândia é um país sensacional. Hoje, tudo que há de base científica para os cientistas tentarem entender toda essa dinâmica de funcionamento do planeta, Pedro, a referência é a Islândia. Tudo que está acontecendo na Islândia hoje é o que eventualmente aconteceu com o nosso planeta no início. Então, só para vocês terem uma ideia, do mesmo jeito que tem temperaturas abaixo dos 50 graus negativos na Islândia, lá tem águas termais com temperaturas de 50 graus positivo. Do mesmo jeito que tem lugares na Islândia em que tem neve bastante, tem lugares na Islândia que costuma ser muito quente. Então, olha que loucura isso, gente. Vocês estão entendendo até aqui? Tá claro até aí? Então, ó, em regiões de climas polares, já chegando no círculo polar ártico, turma, a vegetação ela vai ser tundra. Então, tomem cuidado para não confundir tundra com taiga. Taiga são vegetações onde as folhas vão ter um formato de agulha, consequentemente, elas vão ser perennifólias para evitar uma evapotranspiração constante. No caso, a tundra são vegetações rasteiras que só aparecem quando há um derretimento da neve que cobre o solo. Tá tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Tá tranquilo até aí? E para finalizar, né, nas regiões aí de climas de montanha, né, as principais formações vegetais, né, vai ser aí as chamadas... Não, peraí, vamos lá, calma.
Nas regiões de clima frio de montanha, tá? Devido à altitude muito elevada, não vai ter vegetação. Então, nessas áreas de altitudes extremas, vai ter a ausência de vegetação. Então, vai ser basicamente já um deserto de gelo. Então, para a gente finalizar isso aqui, ó, regiões de clima frio na Europa. Vegetação, taiga. Vai ter momentos de umidade, momentos de seca. Temperaturas mais elevadas, temperaturas mais baixas. Nas regiões de clima polar, ô Júlia, tundra. Nas regiões de clima de montanha, ausência de vegetação. Tá claro até aí? Então, nessas áreas frias da Europa, vão ser 3 tipos de formações fitogeográficas. Quais são? Taiga, tundra, deserto. Lembrando que o conceito de deserto é a ausência parcial ou total de vegetação. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Então, vou escrever aqui, ó. São 3 os domínios fitogeográficos nas áreas frias da Europa. Clima frio, taiga. Clima polar, tundra. Clima frio de altitude ou montanha, ausência de vegetação. Tá tranquilo até aí, pessoal? Alguma dúvida? Críticas, perguntas, sugestões? Tá tranquilo até aí? Sim ou não? Tá Tá tranquilo. Beleza. Gente, nós estamos aproximando aí do finalzinho, então vai ficar faltando somente a formação vegetal do clima mediterrâneo e a parte de hidrografia para a gente finalizar esse capítulo. A gente deixa então para finalizar amanhã, pode ser? Então, rapidamente, coloque o nome aqui e o presente para eu registrar a chamada. Pessoal, tranquilo até aqui então? Sem perguntas, sem dúvidas, críticas, observações? Tranquilo até aqui, pessoal? Uhum. Gente, então, ó, tranquilo. amanhã a gente finaliza o capítulo 3, tira todas as dúvidas e já entra aí no capítulo 4. Beleza, galerinha? Tranquilo? Tranquilo. Todo mundo fez a chamada aí? Colocou presente? Todo mundo aí colocou presente? Sim ou não? Sim. Beleza. Bom, então a gente encerra por aqui, né? Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp. Já vou estar passando lá o dever de casa e a gente se vê amanhã. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Beleza? Beleza. Gente, Sim. beijão, obrigado pela aula e até amanhã, se Deus quiser. Fui. Até. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.